A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? O meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao meu humilde canal Bíblia Verso. Neste vídeo eu quero tratar da forma correta de se adorar a Deus. O tema desse vídeo é justamente esse, a forma correta de se adorar a Deus. Num vídeo anterior eu tratei da forma errada de se adorar a Deus, né? Da forma que Deus proíbe. Mas aqui eu quero esclarecer, através da palavra de Deus, a forma correta de se adorar a Deus. Eu vou ler alguns versículos, como de costume, e depois dar meu parecer, para que a gente chegue à conclusão adequada da palavra de Deus acerca da adoração, né? Então vamos começar. No livro de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 10 diz assim: E agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então a porás perante o Senhor teu Deus e o adorarás. A gente percebe aqui nesse versículo, nessa passagem, que a forma de se adorar a Deus, nesse primeiro versículo que eu leio aqui com os irmãos, está relacionada a gente dar algo para Deus. A gente sabemos que Deus é dono de tudo, né? A terra toda pertence a Ele, o ouro, a prata, tudo que existe pertence a Ele. E quando a gente está adorando a Deus com as coisas que oferecemos a Ele, é uma forma de homenageá-lo, de reconhecer que tudo vem dele. Então, o povo de Israel naquela época, quando havia o templo, eles tinham o hábito de levar dízimos e ofertas, contribuições, né, dos seus rebanhos, das suas fazendas, como uma forma de reconhecer que era Deus que estava dando tudo aquilo para eles. Então, essa é uma das formas de se adorar a Deus naquela época, e hoje não é diferente, né? Hoje a gente contribui na obra, no evangelismo, ajudando pessoas necessitadas. Quando fazemos isso, estamos, de certa forma, adorando a Deus, né? Com as nossas posses, com nossos bens, né? Tanto contribuindo para o desenvolvimento do reino de Deus, aqui o crescimento do reino de Deus, né? Da obra de Deus, quanto ajudando os necessitados. É uma forma, melhor dizendo, de se adorar a Deus com aquilo que a gente tem, né? A palavra adorar dá uma ideia de você se prostrar, se inclinar, prestar homenagem a uma divindade, no caso, ao único Deus verdadeiro, né? Que a gente está falando aqui, o Deus da Bíblia. Então, quando a gente está adorando, a gente está se prostrando diante dele, reconhecendo a grandeza dele, reconhecendo que ele cuida da gente, que ele fez a gente e que ele mantém a gente. E a gente presta elogios, dizendo palavras como glórias a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, né? Do fruto dos nossos lábios, né? Como diz a palavra do Senhor, a gente adora ele, oferecendo ofertas, sacrifícios, enfim, como uma forma de reconhecer tudo que Deus é e tudo que ele faz pela gente, né? Outro versículo também que eu quero ler aqui, está em 1 Crônicas, no capítulo 16, versículo 29, que diz assim: Tributai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes e vinde perante ele, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, novamente, esse versículo mostra, né? Trazei presentes para o Senhor. O Senhor tem tudo, ele não precisa de nada. Mas quando você faz isso, você está reconhecendo que tudo que você tem veio dele, né? Tudo que nós temos veio dele. E a gente só tá, não é que a gente tá devolvendo, mas a gente tá demonstrando que a gente reconhece que Deus cuida da gente. E ele merece ser adorado por conta disso também. Não somente pelo que ele é, mas pelo que ele faz. E o texto mostra aqui que a gente devemos adorar na beleza da sua santidade. Reconhecer a sua beleza, a sua glória, a sua grandeza. E é isso que esse texto expressa, né? Também Salmos, na verdade Salmos não tem capítulos, né? Salmo 95, versículo 6 diz assim: Ó vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Então o salmista aqui reconheceu que a gente tem que se ajoelhar, nos prostrar diante do Senhor, porque ele criou a gente, ele fez a gente. Só isso já é um motivo para adorá-lo, é a forma correta, né? Se prostrar diante de Deus, se humilhar diante de Deus, descer o rosto no pó. Né? Esse tipo de adoração que Deus recebe, mas de forma sincera, não apenas um teatro, porque Deus vai saber se você está fazendo sinceramente, porque você reconhece que ele criou você, ou não. Deus conhece o seu coração, mas quando você faz sinceramente, você faz de coração, realmente porque você ama a Deus, Deus recebe essa adoração e ele abençoa. Lógico, porque Deus ele tem o prazer de abençoar. Também no Salmo 96, versículo 9, diz assim: Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Olha que salmo interessante, né? A forma de adorar a Deus também é você ter temor, porque você sabe que Deus ele é santo, que ele é justo, né? Que ele é poderoso. E a gente tem que ter um temor diante dele. É uma forma de adoração. Ter temor, ter respeito, ter reverência, ter consideração para com ele. Isso é uma forma de adorar a Deus corretamente também. E a gente tem que agir com esse temor no nosso próprio comportamento, naquilo que a gente vai fazer, naquilo que a gente vai falar, naquilo que a gente vai pensar. A gente sempre tem que olhar para Deus e ver se aquilo que a gente está pensando, falando ou fazendo está de acordo com a vontade de Deus. É uma forma de adoração, ser obediente, dar bom testemunho, porque como a gente representa Deus por meio de Jesus Cristo, a gente glorifica a Deus através das nossas vidas, a gente tem que ter uma vida que esteja de acordo com aquilo que a gente diz adorar, com o próprio Deus, né? Se a gente adorar a Deus, então a gente tem que conduzir nossa vida de acordo com a vontade desse Deus. E dar bom testemunho. E isso é uma forma de demonstrar temor, de demonstrar respeito, consideração para com Deus, tanto diante do próprio Deus como diante das pessoas que está ao nosso redor. Então,
É importante a gente ter esse temor, né? É uma forma de adoração. Temer a Deus é uma forma de adoração. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 10, diz assim: Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, né? Essa é a famosa passagem onde Jesus estava sendo tentado pelo diabo, e essa foi uma das últimas tentativas do diabo em fazer Jesus errar o caminho, fazer com que o próprio Jesus adorasse o diabo em troca da glória deste mundo. E Jesus repreendeu ele falando que só a Deus se deve adorar, só a Deus se deve prestar culto, se deve prestar reverência, se deve obedecer, né? A forma de adoração que a gente oferece a Deus é essa, né? Obediência, consideração, respeito, culto. Quando a gente cultua a Deus, a gente está expressando essa forma de adoração. Quando a gente se reúne com os irmãos na igreja para adorar a Deus, a gente está prestando justamente aquilo que Deus quer. E nós prestemos a Ele o culto, um culto racional, um culto consciente, um culto onde a gente reconhece quem é Deus, o Deus que a Bíblia revela. Também, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando fala em espírito e verdade, essa adoração tem que ser lá do fundo da sua alma, lá do fundo do seu ser. Como eu disse, tem que ser sincera, tem que ser honesta essa adoração. E Deus vai saber se você está sendo honesto para com Ele na hora que você vai na igreja cultuá-lo à noite, por exemplo. Deus vai saber se você está fazendo isso porque você realmente ama ao Senhor, ou simplesmente você está numa rotina, preso a um sistema superficial de culto, né? Vai na igreja só para bater o ponto. Não, você tem que ir para a igreja para adorá-lo de verdade, para rasgar seu coração diante dele, né? E Deus não despreza um coração contrito. Então é importante que a sua adoração seja lá do fundo da sua alma, lá do fundo do seu espírito, seja verdadeira, né? Seja honesta, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Também temos aqui em Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, que diz assim: Dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então, como eu disse desde o início, adorar a Deus é justamente reconhecer que Ele fez tudo, e que tudo pertence a Ele, e que só Ele merece ser adorado por isso. Porque Ele sustenta todas as coisas, Ele sustenta toda a criação, Ele sustenta a tua vida, né? Ele mantém você vivo, respirando, suprindo suas necessidades. Só isso aí já é motivo para adorar. Fora que Ele garantiu também a salvação da sua alma. Ele garantiu a salvação da sua alma através do Senhor Jesus Cristo. É mais um motivo para adorar a Deus, que já preparou a sua eternidade do lado dele, por meio da fé em Jesus Cristo. Então, a adoração correta que Deus merece é você se prostrar diante dele, é você se inclinar diante dele. Não precisa ser só fisicamente, você se ajoelhar fisicamente, mas na sua mente, na sua alma, como eu disse, adorando em espírito e verdade, né, com sinceridade do coração, e também com o seu testemunho, com o seu bom proceder, com a sua boa conduta de obediência a Deus, de expressar a vontade de Deus através dos seus pensamentos, das suas palavras e da sua atitude. Você vai estar adorando a Deus de forma correta. Veja como é mais profunda essa ideia de adoração. Não é simplesmente você tecer elogios ao Senhor, mas também você ter atitudes que expressam justamente que você adora Ele, que você respeita Ele, que você teme Ele e tem reverência, né? E essa é a ideia da adoração, é a forma correta de se adorar. Portanto, que você adore a Deus conforme as Escrituras ensinam, conforme esses textos que eu li com você aqui ensinam, né? Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo e tchau!